Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos o último livro. Vamos começar o último livro da coleção de Monteiro Lobato do Círculo do Livro. Os 12 Trabalhos de Hércules, parte 2. Na primeira parte tivemos os 6 primeiros trabalhos. Agora vamos ter os 6 últimos. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o último volume da coleção. Os Trabalhos de Hércules, parte 2. Capítulo Os Cavalos de Diomedes. Na ilustração temos... Eu acho que é o Hércules e mais alguém está conversando com mais alguém. Será que é Palas? Hércules conversando com Palas? Mas tem alguém lá no fundo que está escondido espiando a conversa. Quem será? Vamos descobrir. Pedrinho não estava entendendo a Elade. Mas afinal de contas, disse ele, isto aqui me parece mais uma salada de pequenos países do que um país só. Explique-me essa Elade, Minervino. O mensageiro de Palas explicou que o que chamavam Elade não passava de um cacho de paizinhos independentes, mas com a mesma língua e os mesmos deuses. Havia a Lacônia, a Messênia, a Argólida, a Fócida, a Tessália, a Magnésia. Chega, berrou Emília. Pare na Magnésia, senão é capaz de ver também o bicarbonato. E é para um desses cocos do grande cacho helênico que vamos indo, continuou o mensageiro. Vamos indo para a Trácia. Sim, era para a Trácia que se iam encaminhando Hércules e seu bando, acompanhados do precioso Minervino. E Hércules ia para a Trácia porque era lá que ficava o reino dos Bistônios, então governado por um rei de nome Diomedes, dono dos tais cavalos que comiam gente. Pedrinho havia observado que no mundo moderno os equinos eram todos herbívoros. Carnívoro não existia nenhum. Mas numa Grécia em que havia de tudo, nada mais natural que também houvesse cavalos antropófagos. Eles não haviam nascido antropófagos, explicou Minervino, mas como Diomedes, em vez de capim ou aveia, só lesava carne humana, foram mudando de gênio, tornando-se ferozes e por fim viraram uns horríveis monstros. Diomedes os alimenta com os náufragos que dão na praia, os náufragos estrangeiros. Aos nacionais ele perdoa. Malvado, exclamou Emília. Por isso é que eu sou democrática. Isso de reis e tiranos é uma desgraça. Tratam os súditos do mesmo modo que os deuses do Olimpo tratam os homens. Será que todos os reis são assim? Se você concorda, coloca nos comentários aqui embaixo. Se discorda, aí então coloca nos comentários aqui embaixo e explica o motivo. Concordando ou discordando. Minervino aconselhou a não falar assim dos deuses, porque os deuses tudo viam e ouviam e eram muito vingativos. E a propósito, contou uma conversa recentemente ouvida no Olimpo. Estava Hera falando em voz baixa com Zeus, seu divino esposo. Dei um jeitinho e pude pescar um trecho. Ah, então não era a conversa de Palas com Hércules, era uma conversa de Hera com Zeus, e quem estava ali no fundo era o Minervino, que estava espiando a conversa. Ele interrompeu. Mas então você mora no Olimpo, Minervino? Não, mas como estou trabalhando para a minha deusa Palas, volta e meia dou um pulinho até lá para dar conta dos meus trabalhos e receber ordens. Foi numa dessas vezes que eu ouvi a tal conversa. Não sei se devo contar. Minervino vacilava. Estranho. Ele contou que ouviu a conversa escondida e depois não sabia se devia contar. Mas já havia contado. Fica mais um mistério no ar. Mais um mistério para a coleção. Emília interrompeu. Onde é que está? Minervino vacilava. O que diziam?
falavam justamente de você, Emília. Hera queixava-se a Zeus de um pelotinho humano que aparecera por aqui, juntamente com uma aranha de cartola e um menino estrangeiro. Um pelotinho humano, dizia ela, andava interferindo em muita coisa, e falava dos Zeus com grande reverência. Já por 2 ou 3 vezes haviam tratado a ela, a deusa suprema, de peste e bisca. Ora, isso era inadmissível, e Hera pediu a Zeus que a fulminasse com seus raios. Zeus refranziu os sobrolhos e prometeu que sim, mas logo depois que Hera se afastou, Palas, a quem informei de tudo, aproximou-se e disse: Não dê atenção a ela, Zeus. A Hera, não dê atenção a Hera, Zeus. O tal pelotinho está no meu lado e trabalhando muito bem na proteção de Hércules. Foi quem o salvou no caso do javali de Erimanto. Hera enfureceu-se com isso e agora quer vingar-se. Zeus conhece muito bem aqueles deuses. Deus anda a par das intrigalhas todas e vai temperando o Olimpo com grande habilidade. Foi assim que naquele dia prometeu a Hera fulminar Emília e depois prometeu a Palas protegê-la. Ou seja, por um lado promete uma coisa, promete outra. Tá dando mapa de político. Então ele é pau de 2 bicos? Mais ou menos. Zeus é manhoso, sabe agir politicamente e vai temperando. Mas vocês tomem muito cuidado com a língua. O peixe mora pela boca e as criaturas humanas moram pela língua. Depois dessa prosa, o assunto recaiu sobre Diomedes, o rei dos Bistônios. Minervino contou que os cavalos desse rei não eram cavalos, assim éguas. 4 éguas de nome: Podargo, Lampon, Junto e Deno, tão ferozes que viviam presas em correntes. E é verdade que tem cascos de bronze? Perguntou Pedrinho, que ouviram alguém dizer isso. Sim, tem cascos de bronze como as costas do monte Cirineu que Hércules capturou. Hércules não, nós, corrigiu o menino. O herói seguia lá atrás como de costume. Estava mentalmente conversando consigo mesmo. E de tanto parafusar, sentiu uma perturbação como se fosse a cair na loucura. E o que em seguida fez, se não era loucura, era coisa muito parecida. Hércules entreparou e gritou para os outros: Alto! Antes de seguir para a terra dos Bistônios, quero chegar a Delfos para uma consulta ao oráculo. Sobre o que ele é? Perguntou familiarmente a Emília, mas Hércules não respondeu. Isso deixou a todos numa grande incerteza. Que será? Pedrinho foi de opinião que havia qualquer coisa. Talvez houvesse Hércules cometido algum crime e roesse o remorso. Pedrinho acertou. Num acesso de cólera em Micenas, havia ele matado sem razão nenhuma a um miceniano e vinham daí os seus remorsos. Aquele ar enfurruscado, aquele remoimento interior. E a súbita ideia que lhe veio de ir a Delfos também se ligava a esse fato. Hércules queria saber se o crime perpetrado fora alguma ofensa a Apolo. Por que a Apolo? Porque a vítima estava sacrificando a Apolo no momento em que Hércules a abateu. Depois de Micenas, era Delfos a cidade grega mais conhecida dos pica-pauzinhos. Haviam estado lá durante a primeira vinda da Grécia em procura de Tia Anastácia, e fora graças à resposta do oráculo que descobriram a nega no labirinto. Estiveram depois, segunda vez, para a salvação do Visconde, como já foi contado num dos capítulos dessas histórias. Você lembra? Se lembra, coloque nos comentários aqui embaixo. Se não lembra, veja os vídeos anteriores, recorde e coloque nos comentários aqui embaixo. Quanto mais comentários, melhor. E para lá iam agora pela 3ª vez. Para quê? Ignoravam. Hércules andava fechadíssimo em copas. Para chegarem a Delfos, tinham de atravessar o istmo de Corinto e depois a Ática. Delfos ficava na Fócida. Tais viagens eram sempre a mesma coisa. Passavam por aldeias e repousavam em acampamentos improvisados, como aquele de Micenas e este em Fale. Meio a meio era o encarregado da mesa,
e ora apresentava um boi assado, ora uns santos carneiros. Minervino já fazia parte do bando, embora com desaparecimentos súbitos quando voava para o Olimpo a fim de dar notícias ou receber ordens de sua deusa. O Visconde andava mais assentado. Aquela fúria de namoro e o entusiasmo pela vida de logo depois da fervura do caldeirão de Medeia iam passando. Ainda pensava em Climene, mas só de longe em longe e cada vez com menos amor. Emília chegou a cochichar para Pedrinho. Talvez nem seja preciso que Tia Anastácia conserte o Visconde. Ele está se consertando por si mesmo. E estava. O fogo da mocidade, transmitido pelo caldeirão da feiticeira, já era um fogo sem calor. O Visconde até parara de beber, quando de passagem por uma aldeia lhe ofereceram vinho. Ele recusava com toda delicadeza. Pedrinho, sempre apreensivo com o estranho estado da alma de Hércules, volta e meia falava disso ao Minervino. Hércules perdeu a expansibilidade. Não o vejo rir-se. Esquece de responder ao que perguntamos. Que será? Tenho medo que ele dê um novo acesso de loucura. Quem já ficou louco uma vez está sempre ameaçado de recaída, diz vovó. E foi assim a viagem até Delfos, muito menos alegre e divertida que as outras. Pairava sobre eles como que uma nuvem de tragédia. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? E coloque nos comentários aqui embaixo o que você quer ver nos próximos livros. Se não escolherem, eu vou escolher, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.